A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos que estão aí reunidos na sua casa neste momento, que estão atentos, ligados aí com a gente através desse meio de comunicação. Deus venha te abençoar de uma forma toda especial na manhã desse dia. O nome dele seja exaltado e glorificado, que Deus possa te dar aí um dia de conquista e de vitória. Estamos aqui para mais uma vez falar do amor de Deus. Deus que tem sido tão bom, tão maravilhoso, tão precioso para nós, Cuida de nós com um grande amor. Soberano e eterno Deus, eleva-te a minha voz ao teu trono. E quero, Pai, me colocar como instrumento em tuas mãos para ministrar uma palavra ao coração da tua igreja, ao coração do teu filho, ao coração daquele que está, meu Deus, pronto a receber a tua palavra. Que o Senhor venha nos levar, meu Deus, de uma forma assim, nos conduzir de uma maneira que o teu povo venha compreender, Senhor, a mensagem que o Senhor tem, meu Deus, a entregar a esse coração contrito e aquebrantado, desejoso de receber a bênção que é a tua santa e poderosa palavra. Nos garante a vitória, nos abençoa, Pai. Assim, nesse dia, nós oramos a Ti, engrandecemos o Teu santo e glorioso nome. Só o Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda glória. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é santo, é poderoso, e nós glorificamos o nome dEle e temos a alegria de poder compartilhar a palavra dEle. Eu quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e abrir no Salmo 144. Como nós vamos ler aí alguns os versículos, na medida que nós formos tratando aqui do assunto que nós iremos falar, eu quero deixar somente o versículo de número 15, o último versículo do Salmo 144, que diz assim: Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Vou repetir. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Pode imaginar, querido e amado, quão feliz é uma nação inteira que coloca Deus como Senhor da nação. Você imagina que nós lutamos todos os dias e para que o Senhor seja o centro da nossa vida, e nós o colocamos como centro da nossa vida e nos sentimos assim tão agraciados, abençoados, fortalecidos por Deus. Tem dias que eu sei que você amanhece assim um pouco angustiado, angustiada. São dias de luta, dia de batalha, Mas mesmo assim, nesses dias, você sente uma fortaleza dentro de você, porque você tem colocado Deus como Senhor da sua vida. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurado, feliz e abençoado é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu quero exatamente falar sobre esse salmo, o salmo de Davi. Na verdade, é uma oração de ação de graças ao Senhor. Davi escreveu aí esses salmos e ele traz assim, o salmo vai trazer lembranças de momentos difíceis que Davi passou, quando ele se escondia ali em cavernas, E seus homens se refugiavam junto com eles ali nas cavernas. E muitas vezes ele saía daquelas cavernas para a batalha, para a luta. Quantas vezes nós também não saímos do nosso lar, da nossa casa, e você sai ali realmente para a batalha, para a guerra, para enfrentar. Às vezes no seu trabalho, em qualquer lugar que você está, às vezes tem ali uma luta tamanha, E Davi, ele venceu muitas batalhas, muitas lutas, e ele vai abrir o coração e vai salmodiar a Deus. E nesse salmo ele vai falar de 4 coisas interessantes que eu acho. Quem é Deus, Quem é o homem
quem são os filhos estranhos, né? Que a gente pode, assim, fazer uma aplicação. E as bênçãos de Deus para os filhos dele. Né? Então, Davi ele vai começar falando aqui, do versículo 1 até o versículo de número 2, quem é Deus. Olha aí, bendito seja o Senhor, rocha minha. Ele começa falando aí de Deus como rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu escudo, aquele em quem confio e em quem me submete seu povo, louvado seja Deus. Você percebe aí como é que Davi ele vai mostrar quem é Deus, né? E ele tinha aquela intimidade tão maravilhosa com Deus e nós aprendemos muito com esse homem de Deus. Na verdade, conhecer a Deus, nosso Criador e sustentador, sempre é um desafio de fé. E através dessa maneira, como Davi chama o Deus Todo-Poderoso, né? Como ele fala de Deus, como ele faz essas colocações em relação ao nosso Deus, irmãos, nós aprendemos, aleluia. Nós vamos aprender a conhecer mais e mais o nosso Deus, muitas vezes através da experiência desses homens de fé, homens guerreiros, homens que tiveram as suas falhas, mas que tinham a sua vida íntima com Deus. E aí nós vamos aprender a conhecer mais e mais esse Deus, mesmo no dia de luta, dia de batalha, dia de guerra, dia de confronto, né? Mas aí a gente vai perceber que Davi, ele quando se pronuncia, ele usa exatamente o pronome pessoal meu, né? Ele não vai dizer o Deus de meu pai, ele não vai dizer o Deus da minha mãe, não. Davi, ele vai falar com intimidade, né? Ele vai dizer minha rocha, né? Fala de Deus como segurança, Deus como fortaleza. O mais importante aqui é isso. É que ele usa de uma intimidade que ele tinha com Deus. E nós temos que aprender a ser íntimos de Deus. Quando nós passamos a ter uma intimidade maior com alguém, você começa a conhecer melhor aquela pessoa. E muitas vezes você fica até parecido com aquela pessoa. Isso é muito interessante, irmãos. E assim também é com Deus. Quanto mais a gente se aproxima dele, quanto mais a gente abre o coração, né? Como diz aqui esse louvor que a gente colocou no início, o ousado amor de Deus nos ama de tal maneira que ele não está olhando para os nossos pecados, para as nossas falhas. Ele odeia o pecado, ele aborrece o pecado, mas ele olha para nós com um desejo tão grande de ser o nosso Deus, de ser o seu guia, de ser a sua fortaleza, né? E ele quer que eu e você, assim como Davi, possa se dirigir a ele com essa intimidade, né? Usando palavras assim tão maravilhosas, de propriedade, né? A minha rocha, a minha fortaleza, aleluia. E é uma batalha, né? Uma luta diária para que nós possamos desenvolver essa intimidade com Deus, certo? É um grande desafio de fé, mas a gente vai aprendendo com esses homens de fé. Davi é um grande exemplo para nós, né? Então, vida com Deus exige decisão individual. Cada um precisa desenvolver uma vida com Deus. Cada crente, cada cristão, cada servo de Deus. Nós não podemos viver das experiências dos outros. Às vezes nós falamos, né, de experiências que os nossos irmãos têm tido com o Senhor, que é uma bênção. Mas melhor ainda é ter a sua experiência com Deus, né? A sua intimidade
com Deus, porque aí você vai desfrutar de momentos maravilhosos. Ele vai dizer, meu instrutor de guerra. No versículo de número 1, ele vai dizer sobre isso, né? Que me adestra as mãos para a batalha. A gente tem que lembrar, irmãos, que desde criança as mãos de Davi manejavam o quê? O cajado, né? O cajado de pastor, porque ele estava ali no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Muitas vezes ele lutou, né? E venceu o leão, venceu o urso para defender ali as ovelhas. Ele usava a funda, usava as mãos para dedilhar a harpa. Lembra quando Saul estava perturbado por um espírito maligno? Quem ia tocar a harpa para acalmar o coração de Saul e repreender aquele mal? Davi estava ali para dedilhar na harpa, né? Introduzir adoração e louvor a Deus através de uma forma de adorar, tocando naquela harpa, né? Uma melodia maravilhosa que agradava o coração de Deus, aquietava ali o coração de Saul. Então, mais tarde ele foi conhecido como homem de guerra, né? Como homem de guerra. Por isso que ele disse, ele adestra as minhas mãos para a batalha. Ele me ensina a guerrear. Ele me ajuda em todas as batalhas da minha vida. Então, todo preparo para a batalha vem de Deus. A vida é uma luta contínua, é uma luta constante, irmãos. E olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Aleluia. É interessante que, como eu já falei aqui, que Davi, ele fala de Deus com muita propriedade. E ele vai dizer o seguinte, não vai dizer o Deus da minha mãe, Deus do meu pai, mas ele vai dizer o meu Deus, a minha rocha, em quem eu confio. E quando se passa a ter uma experiência com Deus, Jó, ele chega a dizer o seguinte, olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó teve tanta experiência com Deus, né? Mas depois daquela grande experiência, ele reconheceu que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora os olhos dele estavam vendo a glória de Deus de uma forma mais íntima, mais profunda. E Davi, ele sentia tudo isso aí, mas ele percebia também que esse Deus que protege, esse Deus que era a sua rocha, que era a sua firmeza, era a sua proteção, também preparava ele para a guerra, para a batalha. E Deus também te prepara para a guerra. Deus também tem te preparado para a batalha. Ele não tem deixado você sem as armas necessárias. Em Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 20, a palavra vai falar das armas, né, da armadura de Deus. Deus nos dá uma armadura poderosa para lutarmos contra o nosso inimigo, contra o inimigo de Deus. Ele vai falar da oração, vai falar da verdade, vai falar do capacete da salvação, da couraça da justiça, dos pés calçados com o evangelho da paz. Então, assim como Davi, ele pôde dizer, a minha rocha, aquele que adestra as minhas mãos para a batalha. Mesmo ele usando ali muitas vezes armas tão simples, mas agora Deus capacitou ele para sair das cavernas e vencer as batalhas da vida. Esse mesmo Deus, ele também trata conosco, nos capacita em cada batalha, em cada luta, em cada dificuldade da vida, porque a vida é uma contínua batalha, né? É uma luta contínua. Todos os dias temos que lutar e vencer em nome de Jesus. Ele vai falar ainda no versículo de número 2, minha defesa, né? Davi se esforça para dizer quem é Deus para ele, mas a linguagem humana é insuficiente. Por isso cria e emprega várias metáforas, né? Fortaleza minha, alto refúgio meu, meu libertador, escudo meu, todos referindo-se a Deus como seu protetor. Metáforas são comparações.
Ele vai usar essa linguagem, para que possamos entender melhor, né? Possamos compreender melhor. Uma linguagem que faz uma comparação, são comparações, né? E ele vai dizer o seguinte: a minha defesa, Davi se esforça para dizer quem é Deus na vida dele. Então, todos referindo a Deus como protetor, como libertador. Ele também vai falar minha confiança, ainda no versículo 2, em quem confio. Por mais forte e poderoso que o homem se julgue, né? Em algum momento ele vai precisar depositar confiança em outras pessoas. Confiar é fundamental para a saúde espiritual e emocional do homem. Em quem confiar? Confia no Senhor, faça do Senhor, certo? Faça dele o Senhor. Em todos os seus caminhos, o seu protetor, a sua confiança, a sua base sólida. Louvado seja o nome do Senhor. Minha misericórdia. Salmo 5, versículo de número 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu amor. Quando ele vai falar minha misericórdia, nós temos que entender aqui uma coisa, irmão. Vamos buscar tudo de que precisamos com base nas misericórdias do Senhor. Não por justiça própria, não por santidade própria, não por fórmulas próprias, deixando de lado todo o modelo do fariseu, né? Está revelado lá em Lucas, capítulo de número 18, versículo 9 a 14. Então a gente conhece ali aquela passagem. Aquele fariseu que foi se apresentar diante de Deus. Eu quero deixar aqui essa passagem para você, porque nós temos que nos aproximar de Deus com muita humildade, né, irmãos? Procurarmos confiar inteiramente em Deus. Nada está em nós, tudo está em Deus. Toda honra, toda glória é do Senhor. Olha aqui, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava, né, de si para si mesmo. Olha aí, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha aí, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, né, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas os que se humilha será exaltado. Então, queridos irmãos, Davi ele dizia: minha misericórdia, certo? Vamos buscar tudo de que precisamos com base na bondade e misericórdia de Deus. Não na nossa justiça, no nosso conhecimento, né? Não em nós. Porque esse fariseu, ele se julgava. A oração dele era dele para ele mesmo. Mas aquele publicano, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus. E o Senhor honrou a atitude daquele homem. Quantas pessoas, né, irmãos? Quantas pessoas que humilham, que muitas vezes não percebem que a nossa confiança e segurança não está na nossa força, não está naquilo que nós temos ou naquilo que nós
conseguimos ou conquistamos, mas sempre vai estar em Deus. Porque é misericórdia, é pela bondade, é pela misericórdia. E a Bíblia diz aqui no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluias. Salmo 23, versículo 6. É pela misericórdia do Senhor, é pela bondade do Senhor. Salmo 31, 16 vai dizer, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Como precisamos nos humilhar e nos colocar no ponto de Deus, no ponto que Deus quer que estejamos, para que Ele venha honrar, exaltar o nome dEle nas nossas vidas. Mas a glória é dEle, a honra é dEle. Davi sabia disso. Ele se colocava aqui, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele nos ensina a colocar o Senhor como a nossa rocha, né? Como nosso instrutor de guerra, para a batalha, para a luta, para vencer, como a nossa defesa. Viu, irmãos? Davi se esforça para dizer quem é Deus para ele, mas a linguagem humana é insuficiente. Eu vou repetir isso aqui para você. Então ele faz comparações para que nós entendamos como Deus é grande, como Deus é poderoso. Minha fonte de submissão. Versículo de número 3. Olha o que diz aqui a palavra. Minha fonte de submissão, Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. Então ele vai mostrar aqui quem é Deus, quem é o homem. E aí vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, até o versículo de número 3. Diz assim a palavra. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo 2, só o versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus, e há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, né? Antes, tornando-vos modelo do rebanho do Senhor. Olha o que nós temos que aprender. Deus é a nossa submissão, a nossa fonte de submissão. Aqui temos uma verdade muito forte, é Deus quem nos aceita. O homem não tem em si mesmo mérito nenhum. A aceitação não é uma questão de talento, né? Ou de família, ou de liderança. Mas Deus, por seu amor, nos aceita como somos. Foi Deus, irmãos. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, Jesus nos amou primeiro. Deus já, aleluia, programou tudo para que nós pudéssemos encontrar a salvação e somente através do seu Filho Jesus. Não foi simplesmente pela vontade da família, não. Mas a Bíblia diz que é pela vontade de Deus. Amém? Mas Deus, por seu amor, nos aceita como somos. Então, por isso a responsabilidade dos líderes. Por isso a palavra de Deus diz, irmãos, que o líder não pode ser dominador do rebanho. Mas cada líder tem que servir ao Senhor com amor, sabendo que cada pessoa ali foi Deus que chamou. Foi Deus, aleluia, que atraiu
pelo seu grande amor e bondade, pela sua graça. Os líderes devem aprender isso e aceitar os seus liderados como são, jamais agindo como dominadores sobre o rebanho de Deus. Eu quero convidar quantas pessoas, irmãos, hoje têm agido de forma tão contrária. Eu não quero criticar aqui ninguém, pelo contrário, quero que você entenda uma coisa, que servir a Deus está na frente de um rebanho, que está cuidando de vidas, são vidas que pertencem a Deus. Que cada líder se torne, que sejamos canais para abençoar, para ensinar o caminho, né? Se alguém está querendo ser santo demais, super, ou se alguém está sendo mudando demais, eu vejo que a obrigação de um líder, de um homem de Deus, trazer aquele que está, né, achando que é o tal, para uma caminhada, né, para um equilíbrio na presença de Deus, ensinando com amor. E aquele que está mundano demais, trazer para caminhar dentro da vontade do Senhor. Mas é Deus quem muda a situação do homem. Tratamos de vida e vidas que pertencem a Deus. Não importa se aquela pessoa ela tem um poder aquisitivo bom, se ela não tem com que contribuir, mas o amor, a dedicação tem que ser por igual, tem que ser com amor de Deus realmente, irmãos. Porque não são vidas que não são do homem, mas pertencem a Deus. Olha o que diz aí, vou repetir. Pedro vai dizer o seguinte: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Como Deus é maravilhoso, Deus tem confiado vidas para que muitos homens que foram levantados por Deus possam cuidar, homens e mulheres, mas sendo exemplo para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso, nós temos Deus como a nossa fonte, né, de submissão. E o versículo 3 vai falar claramente, irmãos, para nós, que nós vamos confiar. Não é no homem, mas é em Deus. Mas quando o homem cumpre a palavra, ele gera na vida do outro a certeza de que pode confiar, de que pode caminhar junto com ele. E vai olhar para ele e ver nele um canal de Deus, uma bênção de Deus na vida dele. Como muitos homens de Deus se tornaram, né? Muitos homens de Deus, e até mulheres de Deus. Certa feita, um certo homem chegou para a profetisa, né, aquela juíza Débora, né? E ele ia para uma situação de batalha, mas ele queria aquela mulher ali com ele, porque sabia que Deus usava aquela mulher de uma forma toda especial. Então assim Deus levanta vidas, pessoas para nos abençoar, para te abençoar, mas que cada um que esteja na frente de batalha, como canal de Deus, entenda uma coisa: que todas essas vidas estão ali para ser cuidadas, tratadas com amor, com sinceridade, não para serem enganadas, né? Não é isso que Deus, não é para isso que Deus coloca nem um líder, mas é para tomar a frente e ser exemplo e guiar para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, quem é Deus? Davi mostra para nós quem é Deus.
Ele é tudo isso aqui que nós acabamos de falar. E quem é o homem? Versículo de número 4. O homem é como o sopro, os seus dias como a sombra que passa. Quem somos nós? Quem é o homem? O homem passa rapidamente, irmãos. Não dá para querer, né, ser se não for Deus na nossa vida. Temos que ser, aleluia, servos. Temos que ser instrumentos. Temos que ser ferramentas usadas por Deus. Todo dono de casa tem uma caixa de ferramenta. Tem um martelo, uma chave de fenda, tem alguma coisa que você vai precisar usar em algum momento da vida. Deus também tem a sua caixa de ferramentas. E nós somos ferramentas de Deus. Amém? E nós devemos ser ferramenta nas mãos de Deus, para a glória do nome de Deus. Por isso a Bíblia diz que o Senhor escolheu os que não são para confundir os que são, ferramenta de Deus. Os que não têm para confundir os que têm, ou os que pensam que têm. Então somos ferramenta de Deus. Então que nós possamos ser usados por Deus para fazer a diferença nessa terra. Porque o homem passa rápido, né? O homem, a passagem dele aqui nessa terra é muito rápida, irmãos. É importante que saibamos quem é o homem no seu contexto de guerra espiritual. Davi estava no seu período de fuga nas montanhas e nas cavernas, fugindo de Saul. Porém, era ele apenas um sopro. Os perseguidores eram como as sombras que passam sobre as montanhas. O homem às vezes parece forte, invencível, mas não passa de um ser frágil e pequeno. Por isso carece de submeter-se ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, no Salmo 39, versículo de número 5. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada, né? Na verdade, viu? Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Louvado seja Deus. Então, o prazo, na presença de Deus, o prazo da minha vida é nada. Todo homem, né? Por mais firme que ele seja, é pura vaidade. Não dá, irmãos, para ninguém se gloriar em cima de ninguém. Não dá para ninguém querer ser melhor do que ninguém. Porque a Bíblia diz que o homem, por mais firme que ele esteja, por mais forte que ele esteja, é pura vaidade, né? E naturalmente, nós, homens, naturalmente, é uma luta diária. Porque qualquer coisa faz com que o ego, faz com que o homem queira ser, né? Queira ser, achar, queira se achar. Às vezes uma linda voz, né? Às vezes uma boa forma, né, de viver. Sempre o homem é tendencioso ou tentado a crescer, né, em cima de alguém. Mas a Bíblia diz que por mais firme que nós estejamos, nós somos pura vaidade. Então temos que aprender, irmãos, quem é o homem? Somos nada sem Deus na nossa vida. Ele pode conquistar tudo aqui nessa terra que ele almeja, mas ele vai voltar para o pó de onde ele saiu. Não vai levar nada, né? Por mais bonito que ele seja, mas um dia a velhice vai chegar. A beleza vai acabar, né? Então, por mais que ele tenha conquistado, ele vai deixar tudo aqui. Então, vamos reconhecer a soberania, grandeza de Deus e aprender que nós somos frágeis, né? Olha o que diz ainda
aqui no versículo, no Salmo de número 109, versículo 23. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. Né? Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou, aleluia, secando como a relva. É isso que eu estou dizendo, a velhice vai chegando. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E a minha fortaleza, a quem temerei? Aí é outra história. É o que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Nos submetermos à vontade de Deus. Né? Porque o homem, por mais que ele se ache forte, né? Cheio de vida, invencível, mas não passa de um ser frágil, aleluia, e pequeno na presença de Deus. Você já viu alguém se gloriar, né? Pela vitalidade, amém, de graças a Deus, pela saúde, foi Deus quem te deu, amém? Por essa vida que você tem, graças a Deus. Mas te lembra que existe um Deus. Te lembra que a vida é rápida. Corre para o Senhor. Se inclina diante desse Deus. Reconheça a tua fragilidade. Porque é como uma flor. Nasce, murcha e morre. Como uma planta que logo esmorece. Amém? Como a relva que vai secar. Certo? Então, vamos aprender com Davi. Quem é o homem? Né? Então, o homem, aleluia, vou ler aqui para você. Versículo 4. O homem é como um sopro, os seus dias, como a sombra que passa. Baixa, Senhor, os seus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas, desbarata-o. Louvado seja o nome do Senhor. Os filhos estranhos. Olha o que diz aqui o versículo 7 e o versículo de número 11. Estende a mão lá do alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. Versículo de número 11. Livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. Né? Podemos interpretar, irmãos, essa maneira que a Bíblia fala aqui no Salmo, os filhos estranhos, né? Há quem diga, é interessante perceber, que filhos estranhos são pessoas geralmente cultuadas pela sociedade, artistas, cantores de renome, políticos, astros da música, apresentadores famosos, né, muitas vezes aí na mídia, que recebem do inimigo poder para tentar afastar ainda mais os homens de Deus. São verdadeiros mestres do pecado. Eles têm domínio tremendo sobre a sociedade, especialmente sobre os jovens, ditando a eles o comportamento, certo? Padrões estranhos aos bons costumes e ainda são tidos como verdadeiros ídolos. Né? Quantas pessoas com ideias estranhas que levam multidões de jovens através das suas músicas, através das mensagens ali totalmente contrárias à palavra de Deus, pessoas cultas que são colocadas ali muitas vezes para chamar a atenção, né? Pela maneira de falar, pela boa oratória, de fazer colocações, e são colocadas aí na mídia. Quantas pessoas choram, irmãos? Ou você nunca viu, né? Lembro de uma cena, Michael Jackson aqui no Brasil, ali, no hotel, na varanda daquele hotel. Aquele homem mal aparecia, quantas pessoas choravam, gritavam, se derramavam. Quantos fazem isso? Por causa de um homem
que como uma flor murcha e morre, volta do pó de onde veio, acabou a história daquele homem, né? Ficou ali. Quantas pessoas choram? São situações estranhas. E quanto ao nosso Deus, que tem que ser reverenciado, adorado, engrandecido. Por isso a Bíblia diz, né? Feliz, feliz, aleluia. Bem-aventurado o homem, o povo, a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado quer dizer feliz e abençoado a nação cujo Deus é o Senhor. Quanto nós não, né? Quanto o homem não aprender a tirar essa mania de adorar ídolos, colocar homens como seus ídolos, choram, se derramam. Pessoas que são passivas ao sofrimento, à doença, à morte, que precisa desse Deus. Muitos precisam deixar de colocar essas pessoas como ídolos, se deixar levar por tantas mensagens contrárias e passar a colocar o Deus Todo-Poderoso, que Davi chamava minha rocha, minha misericórdia, meu libertador, meu escudo forte. Porque esses estranhos, filhos estranhos, eles falam de vaidades, irmãos. O versículo 8 diz, olha, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. Pessoas tão cultas, tão cheias de conhecimento, que muitas vezes você vai vê-las falando sobre algo espiritual e você fica ali pensando, meu Deus, quanta bobagem. Conhece tanta coisa, mas em relação a Deus, em relação à salvação, em relação à vida com Deus, não sabe de nada. Porque a sua boca só fala coisas vãs, inúteis, que não promove edificação. Aí vai ver uma pessoa bem humildezinha, né? Mas que está cheia de Deus, cheia da presença de Deus, cheia da glória de Deus. No falar, palavras que edificam. No agir, palavras que edificam. No caminhar, aonde vai, deixa ali uma história bonita para contar. Amém? Mas a honra e a glória sabe que é do Senhor Jesus. Tem desta de iniquidade, versículo 11, livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. Né? Então, olha, a mão direita significa uma posição de bênção, exaltação e comunhão. Quando relacionada aos filhos estranhos, até a destra é de perdição. São pessoas sem vida, sem comunhão com Deus, que desrespeitam todos os princípios e mandamentos de Deus. Como vencê-los? Só com a graça do Senhor pode-se obter vitória sobre os espíritos malignos que está atuando nos filhos da desobediência e levando massas inteiras, multidão, milhares de pessoas, né, a adorar o inimigo, a praticar atos contrários à vontade de Deus, né? A afrontar a santidade de Deus. Então, irmãos, como vencer tantos pensamentos, ideias, né, contrárias a Deus, que são introduzidas em letras de músicas e levam jovens a praticarem tantos pecados? Só com a graça do Senhor pode-se obter a vitória sobre essa ação maligna na vida dos filhos estranhos. Mas muitos estão se deixando levar, né? Se deixando levar. Nós já tivemos experiência na nossa juventude, irmãos, né? Com
músicas, rock, né, pesado, né, heavy metal, pessoas que adoram ali o diabo, pessoas que quando vão cantar exigem sangue, vê sangue, sacrifício, muitas vezes até humanos. Mas são pessoas idolatradas por uma boa parte, né, de jovens, homens e mulheres. Mas a Bíblia vai dizer: bem-aventurado, feliz e abençoado é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando a nação começar a se colocar na presença de Deus, Deus vai fazer milagres e maravilhas. E a bênção de Deus vai ser, aleluia, derramada nos 4 cantos da terra, quando todas as nações, né? Mas isso é um desejo de Deus e é um desejo de quem serve a Deus. 4º e último ponto: as bênçãos quando os filhos estranhos são vencidos. Aleluias. Vamos ver aqui as bênçãos quando os filhos estranhos são vencidos. Olha aí, no versículo 12. Quando você abandona o mundo, quando você deixa os prazeres carnais, troca pela glória de Deus, né? Aí você vai entender, né? Você vai entender quantas bênçãos são derramadas sobre aqueles que abandonam, né? Que deixam os filhos estranhos de lado e vencem eles. Versículo 12 até o versículo de número 15. Né? Versículo 12 diz assim: que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Amém? Então, as bênçãos manifestas aqui no Salmo, quando os filhos estranhos são vencidos, haverá saúde, viu? Nossos filhos serão como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Jovens belos, jovens tementes a Deus, jovens que não se deixam levar por nenhuma ideia, né, contrária à ideia de Deus. Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, se tornarão jovens fortes. Que geração a gente tem visto, irmão, de pessoas fracas, de pessoas que se entregam facilmente às tentações, se entregam facilmente ao ataque do inimigo. Mas quando se coloca na presença de Deus e vence os filhos estranhos, a primeira bênção que vem é saúde emocional, saúde psicológica, saúde espiritual, certo? Então, as moças serão como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio, e não como muitas, infelizmente, perdidas nas drogas, na prostituição, na lascívia, né? Com comportamento moral e ético totalmente pervertido. São aqueles que se deixam levar pelos filhos estranhos, pelas ideias daqueles que pensam que sabem, mas não sabem nada de Deus. Pensam que conhecem, mas não conhecem nada de Deus. Pensam que tem, mas não tem nada de Deus na vida por causa da sua conduta, viu? Porque a árvore vai produzir, o pé de mangueira só vai produzir a manga, não vai produzir outro fruto. Então se conhece uma árvore pelo seu fruto. Então se uma pessoa só produz coisa ruim, certo? Ela só gera coisa ruim, só incentiva a prática daquilo que é mal, daquilo que é contra Deus. Então são pessoas que não estão sendo canais de bênção de Deus. São filhos estranhos. Mas quando se vence essa ideologia, esses pensamentos, aí sim nós temos filhos fortalecidos e abençoados.
levados à casa de Deus para servir ao Senhor, né? Então haverá abundância, haverá saúde quando se vence os filhos estranhos, haverá abundância, versículo de número 13, olha o que diz a palavra, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares. Olha que maravilha, né? Ali, irmãos, na presença de Deus, ali vai haver o quê? Vai transbordar os celeiros de bênção, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Terra fértil, terra boa, semente lançada em terra boa, né? Então haverá abundância em nossas casas, a nação será uma nação abundante, não vai viver na miséria, né? Se vive na miséria por causa do engano, da roubalheira, da mentira, né? Das coisas tão horríveis que a gente vê todos os dias, irmãos. Não se assiste mais um jornal com gosto, com prazer, porque é só ataque, pessoas se degladiando, se atacando, é o roubo, é a miséria, é a desgraça, é a violência, né? Mas quando o homem abandona a ideia dos filhos estranhos e recebe Deus na sua vida, ele vai ver abundância na sua casa. Essa nação vai ver abundância, né? Será uma nação abençoada, abundância de Deus, bênção de Deus. Então vejamos aqui uma verdade tremenda, maravilhosa. Os filhos estranhos são responsáveis pela miséria existente, irmãos. Porque o que eles dizem com sabedoria humana, tem muita gente ali recebendo. O que é colocado através das novelas, tem muita gente recebendo, né? E acalentando, acariciando ali o pecado. E o pecado vem de mansinho e joga o homem no chão. Então eles vão fazer o quê? Os filhos estranhos são responsáveis pela miséria existente. Eles sonegam impostos, praticam falcatruas, desviam verbas, certo? Que com certeza seria usada na agricultura, na educação, né? Na saúde. E com isso nossos filhos e filhas crescem enfraquecidos. Mas se essa nação colocar Deus como centro, né? Centro, com certeza, todo esse espírito de roubalheira vai ser repreendido em nome de Jesus e a bênção virá sobre a nação. E por fim haverá paz. Versículo 14, né? Que as nossas vacas andem pejadas, né? Não lhe haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Olha aí. Se colocarmos Deus como Senhor da nossa nação, nós não veremos grito nas nossas praças, nas ruas, panelaços, barulho, né? Grito de socorro como se vê hoje, pessoas chorando nos hospitais, desesperadas, tanto engano, tanta mentira, em todos os meios, irmãos, né? Todos os meios se vê. Só Deus para ter misericórdia e compaixão. Mas se colocar Deus, o Senhor, como Senhor da nação, como Senhor da vida de cada um particularmente, haverá paz. Pode crer. Até mesmo os assaltos, a violência política, revoltas e guerras, tudo será aliviado e haverá menos clamor.
Davi conclui esse salmo dizendo: bem-aventurado o povo que assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Portanto, feliz é a nação cujos filhos estranhos estão sendo detectados e vencidos pela intercessão e atuação da igreja viva, triunfante, poderosa, que é a igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. Amados e queridos irmãos, igreja não é aquela construção, não é aquele templo lindo e maravilhoso, né? Todo bem ornamentado. Ali é o lugar onde nós nos reunimos para adorar o Deus vivo. Mas igreja é cada um de nós. E nós, aleluia, temos essa grande oportunidade que Deus nos dá de estarmos na brecha da intercessão, orando, intercedendo, atuando, fazendo a diferença em oração e clamor, para que Deus possa abençoar todo este planeta, para que Deus possa abençoar cada vida, para que todos possam colocar Deus como Senhor da sua vida, o centro da sua existência, para que nós possamos ver, aleluia, menos grito de socorro nas praças, menos confusão em qualquer lugar, mas que possamos ver uma nação, um povo abençoado, servindo a Deus. E que Deus, com certeza, se colocarmos Ele como centro da vida, Ele vai destronizar todo o principado e potestade, e Ele vai agir de uma forma poderosa, louvado seja Deus, como Deus agiu na vida de Davi. Davi teve momentos de se esconder nas cavernas, mas ele viu os filhos estranhos ser colocados por terra e ele saiu vitorioso. E Deus abençoou ele poderosamente. Que possamos, aleluia, guardar esta palavra em nosso coração. Entender quem é Deus na nossa vida, né? Quem é Deus? Assim como Davi entendeu. E falava com tanta propriedade que nós possamos dizer como Davi, né? Ele é a minha rocha, Ele é a minha misericórdia, né? Ele é a minha defesa, Ele é a minha confiança, Ele é, aleluia, em quem eu aprendo tudo sobre o que é ser submisso. Aprendo com o meu Deus, amém? Quem é o homem? É o vento, né? Que passa, é uma flor que nasce e murcha, é uma poeira que passa rapidamente. Os filhos estranhos que enganam, né? E os filhos, nossos filhos serão abençoados, com certeza, com abundância, com paz, né? Com alegria, certo? Se nós colocarmos as nossas vidas no altar de Deus. Que Deus te abençoe, você tenha um dia abençoado e logo à noite estaremos aí para glorificar o nome do Senhor Jesus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através daquilo que Ele colocou no meu coração, na minha vida. Eu passo para você com muita alegria e muita confiança em Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, querido e amado Pai. Recebe a nossa gratidão, louvor e adoração, meu Deus, por esses momentos na Tua presença. Apresentamos a Ti cada vida, Pai. Pedimos que o Senhor repreenda tudo aquilo que é estranho, meu Deus, que vem para as famílias para destruir. Que o Senhor venha, meu Deus amado, conscientizar cada vida que só o Senhor é Deus. Que uma nação, que uma família, que uma vida pode ser abençoada quando coloca o Senhor como centro da vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e a paz do Senhor Jesus.